Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Antonelli. E bom dia, ouvintes aí. Olha, bons assuntos hoje, hein? Temos muita coisa para falar. Luiz, vamos começar com aquilo que conversamos ontem à tarde, conversamos demoradamente. Aquela nossa conversa rendeu também uma conversa à noite com mais um advogado amigo, Bruno Agostini, que comentava a respeito da decisão do STF sobre a ficha limpa. Enfim, são visões distintas, a visão da sociedade, a visão jurista plena, são visões distintas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos sim, olha, você conversou e depois, por coincidência, ele foi à TV Band, eu conversei com ele, com Rodolfo Viana, que é da OAB, exatamente. Da Comissão Eleitoral da OAB. Eu perguntei o seguinte, todo mundo está chateado, todo mundo está triste, né? Inclusive com a decisão do ministro Luiz Fux, embora a mineira Carmen Lúcia tenha sido a favor da ficha limpa, o ministro Luiz Fux do Supremo que decidiu, ele antes era a favor da ficha limpa, mas enfim, eu perguntei ao especialista, ao Rodolfo Viana, o seguinte: a Assembleia Legislativa meritoriamente aprovou já um projeto de ficha limpa aqui em Minas Gerais, proibindo que houvesse a contratação na Assembleia Legislativa e em secretarias estaduais, enfim, qualquer órgão estadual de um ficha suja. E a Câmara Municipal caminha para aprovar projeto do presidente da Câmara, Léo Burguês, ele me falou isso com exclusividade, agora em abril, também no mesmo sentido. Como é que ficam esses projetos? Eu perguntei, ele falou, bom, vai depender da interpretação do Supremo, porque esses projetos não dependem de eleição, eles são de cargos muitas vezes no Executivo. Então essa é uma primeira consequência aí. É interessante que a visão também, Paulo, sobre outras questões, né, que você perguntou aí. Particularmente porque na visão dele, do presidente da Comissão Eleitoral da OAB, ele diz que existe uma leitura sobre procedimentos e uma leitura sobre processos eleitorais. Nos procedimentos eleitorais, por exemplo, decidir-se se haverá ou não um comício nas próximas eleições, essas decisões podem e devem sim valer para aquele ano em que aquilo está sendo discutido ou decidido. Já nos processos, e ele entende que no caso dessa decisão do Supremo pela ficha limpa é uma decisão de processo, nos processos ele acha que não há aliás, a obrigação de que seja feito para a próxima eleição, não valendo para o ano em que aquilo foi decidido ou votado. Sim, sim. Essa é a opinião dele. Bruno Agostini também pensa da mesma forma. Foram dois advogados, dois juristas com quem conversei. Ainda insisto, Luiz, que existe um descompasso entre o pensamento jurídico e o pensamento da sociedade. Mas, sem dúvida, profundo. Mas digo até depois dessas duas conversas que aqueles que defendem só o ponto de vista da lei, né, o ponto de vista da Constituição, norteiam-se por uma carta que rege até então os destinos do país e suas leis. Portanto, devemos sempre considerar os dois lados, sempre dizendo que do meu lado, como sociedade, não me soa bem a decisão do Supremo. Mas a vida é assim mesmo. Essa decisão é um alerta. Eu acho até que era preciso, quem sabe, alterar esse ponto da Constituição, permitindo que, quando a sociedade é beneficiada, como no caso dos ficha limpa e os ficha suja, não precisaria haver a anualidade. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Agora, Paulo, eu quero levantar também uma conversa com você e com os ouvintes sobre esse encontro do governador Anastasia com a bancada de Minas. Primeiro, você reparou que o governador Aécio Neves está com uma posição muito interessante de mudar a medida provisória dos investimentos no Nordeste do Brasil, incluindo o Nordeste de Minas, até porque Minas já perdeu investimentos pesados da Fiat aí por causa exatamente dessa medida provisória. Essa é uma discussão antiga, a discussão de estender-se também à área da Sudene Mineira, todos os benefícios que são dados ao Nordeste do Brasil. Agora tem que se ponderar também, Luiz. Tecnicamente a Sudene Mineira está no Nordeste do Brasil e outra coisa, é uma região aí de terceiro ou quarto mundo. O Brasil tem de primeiro ou quarto mundo. É a Belíndia, né? A Belíndia dos anos 60, isso mesmo. Agora, Luiz, o que... de Bélgica e de Índia, mas o primeiro mundo do Brasil vem crescendo um pouco, primeiro e segundo mundo, mas nós ainda temos terceiro e quarto mundo também aqui em Minas Gerais. Luiz, o que me chama a atenção nesse caso, especificamente, é que a decisão foi tomada ao final do mandato do presidente Lula, e o presidente Lula é pernambucano de origem. Então as coisas ficam um pouco nebulosas para a discussão posterior. Sim. Agora, outra coisa, esse encontro discutiu
encontro do governador Anastasia com as bancadas mineiras da Câmara e do Senado, discutiu metrô 381, royalties do minério, mas o governador Anastasia colocou um ponto que eu considero importantíssimo, um ponto até estrutural para a política mineira, que é a união da bancada mineira em favor dos projetos que interessam a Minas. Isso acontece há décadas em São Paulo. Ali todo mundo, quando é interesse de São Paulo, vota junto, PT, PSDB, PSOL, PSTU. As bancadas do Nordeste são tão unidas que, além de você ter a bancada Bahia, a bancada de Pernambuco, etc., tem uma bancada regional que é a bancada do Nordeste. A bancada de Minas, historicamente, ela não é unida, majoritariamente pode até aqui e ali votar a favor dos interesses do Estado, mas o governador Anastasia exatamente quer que os mineiros, com todo respeito às suas posturas partidárias, quer que eles também atuem unidos quando for do interesse de Minas. É muito, muito boa essa postura do governador Anastasia. Perfeito. Luiz Carlos Bernardes, que conversa todo... Mas só mais um detalhe. Opa, Paulo, diga lá, Luiz. Rapidinho. Diga. Outro encontro importante em Brasília, dos vereadores. Eu estou achando boa essa postura dos vereadores. Foram se encontrar com o Pimentel em Brasília ontem Léo Burguês, Neuzinha Santos, Cabo Júlio e Elaine Matozinhos. Eles estão pedindo a Anastasia e a Pimentel, e isso é que eu acho legal, viu? A Câmara Municipal preocupada com investimentos, eles estão pedindo investimentos em Belo Horizonte para a Copa do Mundo e até na Grande BH, conseguiram o Sim de Pimentel e, aliás, vão criar um grupo de trabalho, Câmara Municipal e o Ministério de Pimentel, para ações, por exemplo, de turismo receptivo, para atrair empresas de base tecnológica, revitalização do mercado central e outros mercados, enfim, boa essa posição dos vereadores e boa a posição de Pimentel. Ok, esse foi o Luiz Carlos Bernardes. Conversa todas as manhãs conosco aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição, sobre os bastidores da política. Vai ter o descanso merecido do final de semana e promete voltar conosco na segunda-feira, correto? Só te pedindo, nunca me fale descanse em paz, hein, pô? Grande... Tudo bem. Descanso feliz. Segunda edição hoje. Você está no segunda edição a partir das 6 da tarde. Descanso feliz, Luiz. Grande abraço. Obrigado. E você no Minas Urgente hoje, hein? Com certeza. Grande abraço. Acompanhando. O programa está interessante. Ok, valeu, um abraço.